Olá pessoas! Hoje neste tutorial eu irei ensinar como plotar gráficos utilizando o software Origin, que considero como um dos melhores quando se trata de tratamento de dados gráficos. Existem outros como o Excel, entretanto eu considero que esse aqui é bem melhor quando se trata especificamente de gráfico. Pelo design, pelo melhor refinamento que ele faz. O primeiro passo é, quando você faz uma análise, por exemplo, em universidades públicas, a maioria dos computadores são bem antigos, e os dados obtidos geralmente são enviados por pendrive, alguns computadores mais modernos pela internet, ou até disquete, que eu já vi inclusive. Mas nesse caso, os dados que eu coletei aqui foram dados de espectroscopia de absorção ultravioleta visível de amostras de óxido de grafeno. O arquivo enviado está delimitado por ponto e vírgula, onde você tem wavelength, nanômetros, comprimento de onda, ponto e vírgula, absorbância. Então você tem aqui uma varredura de comprimento de onda de 200 a 800 e vários valores de absorbância para esses comprimentos de onda associados. Se você pega esses dados e coloca lá no Origin, ele não vai plotar da maneira correta. Todos esses dados vão para uma coluna só e não vai ser legal. Então o primeiro passo que eu sempre faço é ir no Excel, ir na aba de arquivos, importar dados. Existem diversos tipos de dados que podem ser importados. CSV, HTML e arquivos de texto. Neste caso, arquivo de texto. Vou na página onde tem o meu arquivo, importo os dados. Veja que nesse assistente de importação ele pergunta, é delimitado por vírgula, tabulação ou larguras fixas? Neste caso vai ser ponto e vírgula. Qual é o tipo de delimitador, ponto e vírgula? E ele já separa automaticamente. Avanço, concluir. Esses dados serão importados a partir da coluna A1. Estão aqui. Seleciono, centralizo, corrijo esses títulos aqui que estão em inglês, comprimento de onda barra nanômetro, absorvância. Ótimo. Tem os meu primeiro conjunto de dados. Mas vamos supor que eu quero fazer dois gráficos juntos em uma mesma camada lá no Origin. Aí eu vou pegar novamente arquivo, importar, arquivo de texto, VVis 1/2000, importo os dados, eles são delimitados por ponto e vírgula, concluir, plotar a partir da coluna C1, fazer a mesma coisa aqui, centralizado. Aí aqui os eixos que estão em inglês, eu Ctrl C, Ctrl V. Prontinho. Já temos os nossos dados. GO1/250, GO1/2000, de água, diluição. Próximo passo, salvar esse arquivo. Salve em uma pasta que você vai abrir lá no Origin. Vou salvar aqui o VVis 2. Salvar. Aí a gente vai lá pro Origin agora. No Origin, a gente vai aqui. Você pode copiar e colar lá do Excel aqui. Mas, como eu estou usando o emulador, eu vou fazer a partir do Excel. Vou pegar esses dados que eu salvei, o VVis 2 está aqui. Open. Planilha 1, ok. Pronto. Ele importou os meus dados e me deu já esses sparklines. Esses sparklines são linhas de tendência do gráfico. Como o meu intervalo de varredura foi de 200 a 800, é uma linha crescente, não é? Já em absorbância, ele dá uma tendência um pouquinho diferente, porque varia, né? A absorvância varia dependendo do comprimento de onda, que varia de acordo com a substância, não é mesmo? Próximo passo.
Seleciono os dois eixos que eu quero fazer, relacioná-los graficamente, né? Plot. Veja que no Origin a gente tem diversos tipos de plotagem. Escala, spline, tratamento estatístico, distribuição normal, diagrama de Pareto. Tem aqui para matemática, coordenadas polares, vetoriais, mapa, diversos. Neste caso a gente vai usar line. Pronto. Já fez o primeiro passo. O segundo passo é corrigir, ajustar essas coisas. Não é a absorbância que está ali. Está analisando uma amostra. Aí a gente clica 2 vezes, aí coloca GO, no meu caso, 1/250. Aí você pode colocar o que você quiser. Outra coisa, o gráfico ele está afastado do eixo Y. Isso não é correto. Nós clicamos 2 vezes no eixo, tanto X quanto Y. Vou arrastar aqui para vocês visualizarem. Veja só, o intervalo de verdura foi de 200 a 800, comprimento de onda. Como é que ele pode começar de 150? Tá errado, então a gente corrige de 200 a 800. Aqui você pode mudar a escala, pode ser linear, logaritmo, log de 2, varia. Outra coisa, o incremento. Vejam que o pico de maior absorção do espectro está nessa região e não está numerado aqui. Aí a gente reduz esse incremento para 50 unidades. Vai em vez de ir em 100 em 100, vai de 50 em 50. Aí já tem uma estimativa aqui legal. Na vertical a gente não muda muita coisa. Aqui a gente tem um padrão desses números. A gente pode colocar em notação científica, engenharia, decimal. Pode variar aí. Aqui numérico, data, mês. Título desses eixos já está correto. Você pode mudar aqui ou aqui clicando 2 vezes na caixinha. Grids, eu geralmente não uso muito essas grades aqui. Fica mais ou menos assim. Mas vai de acordo com o que você precisa, né, no caso. Esses gráficos, eles são fechadinhos. É mais adequado fechá-los. Então aí a gente coloca uma linha no topo. Aí aqui você pode ajustar a espessura, a cor. Neste caso eu vou colocar ele sem esses detalhes aqui de separação, né, das unidades. Aplico. A linha também da direita aqui. Tiro também essas informações. Vou aplicar. Pronto. Essas demais aqui eu não utilizo tanto. Ok. Outra coisa que você pode alterar é, clicando no gráfico, você pode, nessa versão mais nova, você altera aqui automaticamente. Então, por exemplo, pode colocar a cor vermelha, a espessura, 4, por exemplo. Aqui você já tem o seu primeiro gráfico plotado. Agora vamos imaginar que você quer plotar em cima desse um outro gráfico de uma amostra de referência para você fazer uma comparação, para verificar se a sua síntese deu certo, por exemplo, e fazer análises a partir disso, propor resultados. Neste caso, vamos considerar que esse conjunto de dados aqui sejam dessa amostra de referência, por exemplo. Veja que ele plotou como Y nos dois. Para corrigir isso, e a gente sabe que comprimento de onda é no eixo X, a gente seleciona o eixo, clica com o botão direito do mouse ou o botão direito do touchpad, propriedades, designação de eixo X. Aplica, ok. Pronto. Selecionamos esses dois dados aqui.
plot line. E ele plota o gráfico. Da mesma forma que fizemos os ajustes no primeiro, faremos os ajustes aqui também. Vou colocar aqui para vocês visualizarem. Intervalo de varredura 200 a 800. Aplicar. Aqui a parte das linhas de cima, né? A linha do topo. Sem nenhuma informação, sem nenhuma informação. Aplicar. A linha esquerda, mesma coisa. Sem nenhuma informação, sem nenhuma informação. Aplicar. Okay. Aí aqui a gente corrige também essa informação, que aqui é da amostra, por exemplo, vamos colocar assim, GO ref, exemplo de GO de referência. Beleza? Aqui ele colocou mais embaixo, né? Mas aí só a gente... 2 cliques. Pronto. Prontinho. Nessa versão tem como você retirar isso aqui por aqui. Pronto. Aí ajustamos também, né, a parte da espessura, colocar na mesma espessura. 4. Vamos deixar em preto. Agora, para plotar esse gráfico, um sobreposto ao outro, a gente vai pegar aqui, clicar no centro desse gráfico, Ctrl C, vai no gráfico onde quer sobrepor, Ctrl V. Veja que ele sobrepõe o gráfico diferente, tá vendo? Com escalas diferentes. E o que é que a gente faz para consertar isso? A gente clica, dá 2 cliques no eixo, pode ser tanto no de baixo quanto no de cima. Veja que ele identifica esses gráficos em camadas diferentes. Então esse gráfico em vermelho está na camada 1 e esse gráfico em preto está na camada 2. Aí o que é que eu geralmente faço? Eu retiro os eixos dessa segunda camada, já que eles vão ficar na mesma camada igual, retiro os eixos. Nesse caso eu retirei do primeiro, eu quero retirar da segunda camada. Eu coloco aqui, não mostrar nenhum dos eixos. Pronto. Aí eu clico novamente lá. Antes, para não fazer de uma vez só, clicar aqui 2 vezes. Vou afastar aqui. Escala, ambos estão na mesma escala em X. Beleza. Agora, você clica 2 vezes no centro desse gráfico para ajustar a escala deles. Veja aqui em tamanho, né, nessa questão de plotagem da área do gráfico. No gráfico da primeira camada, você tem 17,89 na esquerda, no topo 11,6, altura e largura aqui. Já no gráfico 2 você tem valores diferentes, então é preciso ajustar isso. Então, comparando com o gráfico da primeira camada, você tem 17,89, aqui você tem 58,69, aí você vem 17,89, aplica. Camada 1, 11,6, camada 2, 59,54, 11,6. Aplica. Primeira camada, 68,19,71,79. 68,19,71,79. Ok. E aqui você tem os dois gráficos juntos, da primeira e da segunda camada. Aí você coloca aqui embaixo.
Pronto, você tem os dois gráficos. Aí, como ele está meio com esses ruídos aqui, você clica nesta parte. E eles já ficam mais límpidos, né? Sem esses ruídos. Aí você vendo aqui mais próximo, você vê que ele tem um pico de absorção máxima próximo a 230. Esse daqui também. Então essa é uma das formas de se plotar gráficos no Origin. Verifique que ele apagou os valores, né? Aí a gente coloca primeira camada, título, né? Ele não apagou. Aí você vem aqui, coloca novamente comprimento de onda, vem aqui de novo, título, dessa lateral aqui e mostrar. Clicar. Pronto. E é assim que você plota dois gráficos juntos no Origin. Existe uma outra maneira que eu acho mais complexa. Então eu ensinei da maneira que eu acho mais simples para ajudar vocês aí. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários.